E nesse caso aqui, a gente vai perceber, né, a denúncia, né, do profeta Miqueias contra o formalismo religioso. Ele é um mensageiro do Senhor que realiza, né, uma missão na parte final do 8º século antes de Cristo. A gente, por exemplo, vai observar nesse profeta, né, um cara que ele está como mensageiro do Senhor, falando, né, para o povo acerca, né, de visões que recebeu e acerca do futuro do seu país e as mensagens que ele tinha da parte de Deus para falar à nação. Problemas entre o povo de Deus. Bem, fez parte do ministério profético na Bíblia relacionar e denunciar os pecados cometidos pelo povo de Deus. Esse procedimento ocorria porque Deus intencionava tratar a vida de seu povo, perdoando seus pecados e restaurando seus corações. Então a gente vê que assim, havia os pecados religiosos e espirituais do povo de Deus, e havia os pecados de ordem social do povo de Deus. Então a gente observa que assim, o povo está lá, né, de qualquer jeito, o povo está lá cultuando a Deus do jeito que bem entende, e isso acaba trazendo problemas, né, para o relacionamento externo. Você vê, como a gente olha na página 88, o não terás outros deuses diante de mim. É a orientação que está lá no Êxodo, certo? E aí a gente vê que a geração de Miqueias estava com uma espiritualidade contaminada. Tinham quebrado os mandamentos do Senhor, tinha deixado Deus em segundo lugar. Miqueias 1, versículo 6 e 7. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, e todos os seus salários queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e recompensa de prostituta se volverão. Então você verifica o seguinte: beleza, quer brincar com a hora do Brasil? Vai! Você pode matar profeta, você pode, por exemplo, expulsar os seus pastores, você pode atrapalhar a ordenação de futuros ministros. Por quê? Porque eles falam coisas que lhes incomodam. Tranquilo, só tem um negócio: sua hora vai chegar. Aí eu pergunto, dá para gostar de profeta? Não dá. Os caras eram chatos. Imagina, tu tá na feira, tu tá seguindo fazer sua compra, tu tá de repente tomando um banho de rio, aparece o profeta e ele começa, ó, a cobra vai fumar, hein? Entende? Claro, essa é a versão roberlaniana, né? Nenhum profeta falaria isso. Então, os pecados religiosos se desdobram onde? Na ordem social. Porque se você é um canalha, se você é um pilantra, você vai levar isso para o seu trabalho, você vai levar isso para o seu casamento, você vai levar isso para a sua rua. E se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa que teme a Deus, você vai levar isso para o seu relacionamento com seus pais, para o seu relacionamento com seus filhos, para o seu relacionamento conjugal. Não estou dizendo que você vai ser perfeito, mas você vai levar isso, certo? Então é algo para a gente observar aqui. As soluções para os problemas do povo de Deus. Deus, né, o Deus apresentado na profecia de Miqueias é um Deus que trata com o seu povo, chama o pessoal para conversa, para o papo reto, né? Pois não apenas indicou suas fraquezas, mas acima de tudo propôs soluções, com a finalidade de perdoá-lo e restaurá-lo. A gente tem dois problemas básicos, geralmente, em algumas pregações nossas. Às vezes a pregação só aponta o defeito, mas não aponta a solução. Por exemplo, quantas vezes eu já escutei: temos que ser cheios do Espírito, mas mesmo o cara que me deixou com a consciência pesada, ele não apresentou o caminho. Nossa igreja tem que sair das quatro paredes. Tá, mas o que a gente faz? Eu, por exemplo, não sei como é que eu faço para começar a ganhar alma. Você me dá uma dica? Então, ou seja, não basta apenas dizer que você está no caminho errado. A questão é, o que você pode fazer? É que nem, por exemplo, é muito comum você ver na igreja muita gente criticando, mas cadê alguém para apontar uma solução? Ou quando alguém aponta uma solução, o cara da crítica não chega junto para ajudar. Aí tu fala assim, pô, tu quer confusão, né? Aí, lembra da escola do Satanás? O demônio não briga com o demônio, e o crente fica brigando com o crente. Então, nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar
que ele apresenta algumas soluções. A gente tem, por exemplo, a pessoa de Cristo na profecia de Miqueias, né? Então você vai ver, né, lá na frente textos como: e tu, Belém Efrata, essas palavras por exemplo, foi dada por Miqueias, falando sobre o nascimento de Jesus em Belém. Então a gente verifica, vai chegar o dia que Belém, lembra, não era para Jesus nascer em Belém, né? Assim, se a gente fosse pensar, porque os seus pais eram de Nazaré, mas ele teve que ir fazer o recenseamento. Maria estava grávida, mas ele tinha que ir, né? José tinha que ir, e acabou que Jesus nasceu lá, para se cumprir a profecia, o mesmo Jesus que foi chamado de Nazareno depois. Então a gente, por exemplo, vai observar que não fica apenas na denúncia contra o erro, mas também vem a questão da possibilidade de restauração. E para a gente observar aqui, no caso na página 94, isso, exatamente isso, na página 96, isso, na página 96, o verdadeiro culto recomendado por Miqueias. Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiro? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelos pecados de minha alma? Esse texto é lindo, gente. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Percebe? O cara às vezes ele é super religioso, mas não faz o que é certo. Ele é super religioso, mas não ajuda o próximo. Ele é super religioso, mas ele não tem humildade diante de Deus. Já viu aquele crente que se acha bom demais comparado com os outros? Tudo bem, você pode não cometer o mesmo pecado que eu, mas você acha que diante do Deus Santo? É aí que está o caso. É aquele cara com 40 anos de casado, mas só 15 passou batendo na mulher. E aí? Entende como é que é o negócio? Então, assim, o que adiantou? Está se gabando, falando do outro, né? Mas ele mesmo não percebe que ele ofende a santidade de Deus. Ele não percebe isso, certo? Então a gente observa isso. E nesse caso aqui, a gente vai reparar o seguinte: a importância, né, de nós contextualizarmos a mensagem profética, né? Os desafios enfrentados por Israel na distante realidade daqueles servos do Senhor há quase 3.000 anos são muito parecidos com os problemas enfrentados pela igreja na atualidade. Uma coisa que a gente tem que ficar atento: a inimizade em nosso mundo. A Bíblia reporta muitos casos de inimizade, como o estudado em Obadias. No capítulo 1 dessa unidade, por exemplo, além do caso de Esaú e Jacó, muitas outras histórias foram contadas, tanto nas questões de nação, quanto nas questões de denominação, quanto às vezes dentro da mesma igreja. Já viu aquelas panelas que surgem em algumas igrejas? Quando as pessoas, por exemplo, elas têm inimizade umas com as outras, e elas procuram o pastor, não para o pastor disciplinar o irmão fulano, ela quer usar o pastor contra o irmão fulano. Ou seja, ela sabe que o irmão fulano dá aquele mole há 1000 anos, mas agora que o irmão fulano brigou com ela, aí ela vai e conta para o pastor. O pastor, vendido, inocente, está só achando que a irmã está sinalizando: pastor, vamos combater o mal na igreja. Aí o tonto do pastor vai lá, não, vamos disciplinar esse negócio. Só que o pastor não percebeu que ele foi um bucha na mão de uma pessoa que tinha inimizade contra outra e usou o pastor para aplicar uma disciplina. E aí aquela pessoa que tem a inimizade com a outra acha que o pastor é fechamento daquela pessoa contra outra pessoa. Porque vamos e venhamos, vocês acham que as pessoas não usam a Bíblia e as regras da igreja, como o nosso Estado às vezes usam as leis para prejudicar uns e favorecer outros? Vamos e venhamos. Vamos lá, será que, por exemplo, um juiz casado com uma juíza tem que ter auxílio moradia e ela também? Será que, por exemplo, um determinado
membro do judiciário tem que ter 2 férias remuneradas no ano? Será que nós temos que ter parlamentares com 14º e outras coisas assim por diante? Vamos e venhamos. Olha como o Estado é lento, caro, pesado, né? E não devolve em benefício aquilo que cobra da gente na Coca-Cola que a gente toma. Então observa bem, assim, quantas vezes a gente não usa esses mesmos mecanismos na sobrevivência institucional? E a gente tem que pensar isso. Que vida religiosa é essa que nós temos? O que o Senhor requer de ti? Senão que você ande na justiça, pratique a beneficência e ande humildemente com o seu Deus, né? E fechando, né, o preconceito. A gente falou do ódio e o preconceito em nosso mundo. A gente observa, né, no capítulo 2, quando a gente fala sobre Jonas, né, destacou um problema daquela época, o qual tem proliferado consideravelmente em nossa atualidade: o preconceito. Um mal que se manifestou na marginalização de alguns indivíduos, como o pobre, o negro, o estrangeiro, o iletrado, os doentes, etc. Gente, pelo amor de Deus, o gay não é bonzinho porque é gay, e o hétero não é mal porque é hétero. O velho não é bonzinho porque é velho, e o jovem não é mal porque é jovem. O negro não é bonzinho porque é negro, e o branco não é mal porque é branco. Ou seja, às vezes a gente, por causa de um estereótipo, às vezes a gente, por causa, né, dessa imagem, dessa ideia que a gente tem, a gente é preconceituoso com as pessoas e a gente as discrimina. Então é importante pensar nisso, né? E que a gente possa estar olhando para isso com cuidado, e que o nosso culto não seja um culto sem vida, né? A nota ressaltada pelo profeta Miqueias foi aquela formalidade excessiva, em detrimento da baixa espiritualidade nos cultos daqueles dias. Esse ritualismo tinha como suporte a idolatria, as profecias falsas, né? A exploração da fé, bases pagãs que tinham se misturado com interpretações errôneas da lei do Senhor. Aí vamos e venhamos. Idolatria. O evangélico diz que o católico comete idolatria porque ele se dirige a Maria, a Antônio e assim por diante. Tá legal, a gente não tem nenhuma idolatria com o cantor gospel. Então tá legal, vamos fazer um negócio. Chama o pastor Roberlan Julião para pregar na igreja X ali, né? E chama o pastor Cláudio Duarte para pregar na mesma igreja. Aí eu volto àquele assunto da gasolina, por exemplo. O pastor, se ele perguntar assim, tem como me arrumar R$20 para minha gasolina? Pastor, está cobrando! O outro fala assim, não estou dizendo que é esse. Minha condição é tal. Mas tem agenda para o dia tal? Para esse dia a gente vai ter que ajustar um pouco mais. Tá bom. Entende como é que é o negócio? E aí tem um irmão com uma casa sem telhado, na mesma igreja. E a gente vai falar mal da religião dos outros? Ou de repente o pastor, para se manter no pastorado daquela igreja, negocia com todo mundo, trata o crente abastado assim: o filho do verdureiro tem que ir para o banco, vai ficar um mês sem tocar, mas o filho do gerente lá, né, do grande banco, não sei de onde, aquele ali, não, mas ele tem problema, irmão, tem que relevar. Se a gente for a ferro e fogo com todo mundo, nem 8 nem 80. Deu para entender? Aí eu digo, não há uma idolatria não? Há uma idolatria, né? Então a gente vê a questão da idolatria, a profecia falsa, não apenas na questão mística, mas na própria exposição do texto. Tem gente que está dizendo o que a Bíblia não está dizendo, só para fazer média com o pessoal, principalmente hoje em dia, com as questões de viés político que a gente tem aí. A pessoa está abrindo o texto, está dizendo o que a Bíblia não diz, só para fazer média. E os outros explorando a fé, né? Aquele caso, eu até falei na minha igreja, gente, tinha gente que pegava os lenços de Paulo para serem curadas, mas Paulo não fazia propaganda dos lenços dele. Tinha gente que botava a gente no caminho para a sombra de Pedro curar, mas Pedro não fazia campanha com a sombra dele. Aí é como se de repente eu falei lá na minha igreja, é como se eu pegasse o seguinte: uma coisa é você acreditar, né, que a caneta roberlaniana é uma caneta que faz milagre. Irmão, coloca essa caneta debaixo do seu sovaco e os caminhos vão se abrir e você vai ser feliz, e eu ainda trago a pessoa amada em 3 dias. Uma coisa é eu dizer isso, você acreditar nisso. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se eu tocar na veste dele, eu vou ser curado.
Jesus não recriminou a mulher porque fez isso, mas Jesus não cobrou dinheiro pelo toque nas vestes. Paulo não cobrou dinheiro pelos lenços que pegavam. Pedro não cobrou dinheiro pela sombra. Mas aí você percebe que é o seguinte: tem o cliente e tem o fornecedor dos produtos religiosos. E para essa gente eu só tenho duas palavras: parabéns, certo? Então vamos fechar por aqui para a gente ir embora, né? Peço perdão porque a gente tem 12 minutos a mais, certo?